Num texto integrado no In Memoriam de Antero, texto de comovida homenagem póstuma escrito em 1896, Eça de Queiroz referiu-se aos primórdios da sua funda amizade com o amigo de sempre em termos inequívocos. Nessa noite de Coimbra, por 1862 ou 1863, em que conheceu Antero, Eça observa nele a grenha densa e loura com lampejos fulvos, a barba de um ruivo mais escuro, o braço inspirado que mergulhava nas alturas como para as revolver. Deslumbrado perante esta figura quase mágica que evocava Deus, Garrett e o escravo Epicteto, Eça reage deste modo. Então, perante este céu onde os escravos eram mais gloriosamente acolhidos que os doutores, destracei a capa. Também me sentei num degrau, quase aos pés de Antero, que improvisava, a escutar num enlevo. E para sempre, assim me conservei na vida. Esta evocação de Eça, à distância de mais de 30 anos, tem muito de emoção e de nostalgia. Mas ela reflete também, de certa forma, aquela que foi a relação preferencial de outros companheiros dessa com o autor das Odes Modernas. Uma relação de grande admiração, quase de veneração, por uma figura e por um exemplo da atividade cultural que foi, para a geração dessa, um marco incontornável. O Antero que Eça evoca é o jovem Antero. Em Coimbra, nos princípios da década de 60 do século passado, Antero, como Eça, Teófilo Braga ou João Penha, vive intensamente uma atmosfera de renovação cultural em que entra muito de juvenil entusiasmo. Mais tarde, numa carta autobiográfica a Wilhelm Storck, Antero lembra esse tempo de verdadeira revolução intelectual. O facto importante da minha vida durante aqueles anos, e provavelmente o mais decisivo dela, foi a espécie de revolução intelectual e moral que a mim se deu ao sair, pobre criança arrancada do viver quase patrício de uma província remota e imersa no seu plácido sono histórico, para o meio da irrespeitosa agitação intelectual de um centro, onde mais ou menos vinham repercutir-se as encontradas correntes do espírito moderno. Essas correntes do espírito moderno eram representadas por leituras que Antero logo depois refere. Goethe, os filósofos alemães, sobretudo Hegel, Proudhon, Michelet, Quinet, etc. Não falta a esta atividade intelectual o toque de rebeldia que esta geração de estudantes cultivou. Uma rebeldia que é romântica por natureza e que, como tal, se projetará nas primeiras manifestações literárias de Antero de Quental. Nos poemas das Primaveras Românticas, publicados só em 1872, e, sobretudo, nas Odes Modernas. Nestas, é ainda um acentuado idealismo romântico que se evidencia, mas ele caldeia-se agora, superando o sentimentalismo ultra-romântico, com o humanitarismo radical, com o sentido de indisfarçável militância cultural e social, com uma atenção a temas e problemas do contemporâneo do poeta, feito sacerdote da sociedade. Tudo, no entanto, manifestado em termos panfletários e abstratos, em que vocábulos como verdade e justiça, liberdade e ideal reaparecem quase obsessivamente. Nas florestas solenes há o culto da eterna e íntima força primitiva. Na serra o grito audaz da alma cativa do coração em seu combate inulto. No espaço constelado passa o vulto do iluminado alguém que os sóis aviva
No mar ouve-se a voz grave e aflitiva de um Deus que luta, poderoso e inculto. Mas nas negras cidades, onde solta se ergue de sangue mádira a revolta, como incêndio que um vento bravo atiça, há mais alta missão, mais alta glória, o combater à grande luz da história os combates eternos da justiça. O que de panfletário existe nas odes modernas reflete-se também no pós-fácio que as acompanha. Para além do que a poesia de Antero trazia à literatura portuguesa, eram também as afirmações doutrinárias enunciadas nessa nota final que constituíam algo de novo e destinado a arrastar reações decisivas. Fazendo uma análise severa da monótona atmosfera cultural portuguesa, afetada por um alheamento total em relação às grandes transformações sociais e políticas que atingiam a Europa, Antero declarava: que os meus quase patrícios de Portugal se não aterrem. Todas estas coisas anárquicas estão a 50 e a 100 léguas das nossas terras patriarcais e a 1000 ou 2000 das nossas não menos patriarcais inteligências. Sob outros tetos, sob outras searas, pairam as nuvens minacíssimas da próxima tormenta. Para vivermos livres dos solavancos horríveis do turbulinho social, resolvemos nós o problema de um modo todo nosso e aqui ao menos se não negará a originalidade. Viver fora da história e do progresso. A missão revolucionária que à poesia estava reservada era, segundo Antero, contribuir para a reconstrução do mundo humano sobre as bases eternas da justiça, da razão e da verdade, com a exclusão dos reis e dos governos tirânicos, dos deuses e das religiões inúteis e ilusórias. A partir daqui desencadeia-se, sempre em função do vigoroso desassombro de Antero, a questão Coimbra. Num folheto intitulado Bom Senso e Bom Gosto, Antero sublinha a intenção inovadora da Escola de Coimbra e define a missão do escritor em termos a que não são estranhas motivações ainda românticas. É um sacerdócio, um ofício público e religioso de guarda incorruptível das ideias, dos sentimentos, dos costumes, das obras e das palavras. Estas afirmações prolongam o sentido da nota sobre a missão revolucionária da poesia, não só no que ao estatuto militante e libertador do poeta diz respeito, mas também no repúdio de fórmulas literárias conservadoras que eram as que Castilho e os seus protegidos cultivavam. Contra os que adoram a palavra, que ilude o vulgo e desprezam a ideia que custa muito e nada luz. Antero contrapõe a necessidade de uma atualização cultural que passa pela atenção que merecem os grandes centros de inovação filosófica e científica da Europa. Mas é sobretudo na apologia do ideal que se faz mais veemente e de certa forma empolada a reação de Antero. O ideal quer dizer isto: desprezo das vaidades, amor desinteressado da verdade, preocupação exclusiva do grande e do bom, desdém do fútil, do convencional, boa-fé, desinteresse, grandeza de alma, simplicidade, nobreza, soberano bom gosto e soberaníssimo bom senso. Tudo isto quer dizer esta palavra de 5 letras: ideal. Tem apenas 23 anos, não esqueçamos, o jovem poeta que se insurge contra a figura tutelar de Castilho. E tem poucos mais, 29 anos, o Antero que em 1871 dinamiza e lidera as Conferências do Casino, depois de um trajeto que o leva à França, à América e ao contacto direto com as aspirações do movimento operário. Se a questão Coimbra foi uma placa giratória a partir da qual se repensou a posição do poeta na sociedade, as Conferências do Casino foram um momento privilegiado que permitiu a difusão em Portugal de ideias e estéticas que decisivamente marcaram a nossa vida literária de finais do século XIX. O socialismo, de raiz proudhoniana, o realismo e o naturalismo literário, o iberismo, pensado a partir de uma análise crítica da nossa história. É justamente o nosso passado histórico, naquilo que tinha de comum com os outros povos da Península Ibérica, que Antero questiona numa das conferências que proferiu.
uma desastrosa política expansionista, a intolerância do catolicismo de recorte inquisitorial e o centralismo favorecido pelo absolutismo são, para Antero, as causas da decadência dos povos peninsulares. Superar essa decadência exigia a adesão ao que Antero chamava o espírito moderno. O seu nome, declarava, é Revolução. Aquilo que Antero designou como o espírito das conferências e o programa que se apresentou foi o que, ainda há algum tempo, alimentou práticas culturais dos que, com ele, subscreveram o programa. Essa de Queiroz, Oliveira Martins, Guilherme de Azevedo, Teófilo Braga, Jaime Batalha Reis e Adolfo Coelho, entre outros. Mas a verdade é que alguma coisa do que Antero concebera para essa, a que depois se chamou Geração de 70, ficou por realizar. O próprio Antero, já por entre angústias e dúvidas, nunca deu forma definitiva ao abortado programa para os trabalhos da geração nova. Além disso, torna-se-lhe evidente a impossibilidade de uma poesia virada sobre o real concreto. O mundo real, o mundo visto à luz da ciência, é uma coisa atroz. Atroz e ao mesmo tempo inexpressiva. A poesia é agora, na expressão antriana, a biografia de uma consciência. Entretanto, ao longo dos anos 70, vai-se revelando um Antero afetado pela doença, irreversivelmente perturbado por uma espécie de desencontro entre, por um lado, anseios de vária índole, sociais, estéticos, ideológicas, morais, e, por outro lado, um tempo e um espaço históricos que não viabilizavam esses anseios. Emerge, então, em Antero, uma poesia que é, em parte, a dos sonetos completos, publicados em 1886, progressivamente marcada pelo pessimismo, pela preocupação com a morte e por um tédio aparentemente insuperável. Para além do universo luminoso, cheio de formas, de rumor, de lida, de forças, de desejos e de vida, abre-se como um vácuo tenebroso. A onda desse mar tumultuoso vem ali a expirar, esmaecida. Numa imobilidade indefinida termina ali o ser, inerte, ocioso. E quando o pensamento, assim absorto, emerge a custo desse mundo morto e torna a olhar as coisas naturais, à bela luz da vida ampla e infinita, só vê com um tédio em tudo quanto fita a ilusão e o vazio universais. Acerca dos sonetos de Antero, escreveu Hernanicidade. O mistério da vida e da morte, do universo e de Deus, permanentemente o ansiava da angústia metafísica que tem em seus sonetos a expressão libertadora. Trata-se, em Antero, de uma poesia tão instável como o seu autor. Uma poesia que, no dizer de António Sérgio, é feita da sucessão de ciclos, desde um tempo juvenil de expressão amorosa até à maturidade atravessada pela preocupação com a morte, com a ideia de Deus, vindo a desembocar numa criação poética de recorte metafísico, em parte resultante da crise da fé e do sentimento religioso. Ainda assim, no quadro desse temperamento eminentemente instável que é o de Antero, manifestam-se, nos derradeiros anos de vida, assomos de vigor e de entusiasmo. O vigor intelectual que, em 1889, alimenta a sua reflexão sobre as tendências gerais da filosofia na segunda metade do século XIX. O entusiasmo cívico que, em 1890, o faz encabeçar a efêmera Liga Patriótica do Norte. Nada disto impede, no entanto, que no íntimo de uma personalidade irredutivelmente romântica subsista e amadureça o embrião da autodestruição. Ela sobrevém em 1891, quando, na sua ilha de São Miguel, Antero põe fim à vida. É um gesto de desespero, mas é também um gesto de intransigência e de dignidade, bem de acordo com a atitude de exemplar verticalidade ética que fez de Antero o santo vivo que essa nele reconheceu. É ainda essa imagem que fica nas palavras finais do texto escrito por essa para o In Memoriam.
Por mim, penso, e com gratidão, que em Antero de Quental me foi dado conhecer, neste mundo de pecado e de escuridade, alguém, filho querido de Deus, que muito padeceu porque muito pensou, que muito amou porque muito compreendeu, e que, simples entre os simples, pondo a sua vasta alma em curtos versos, era um gênio e era um santo.